político à máquina política. Isso significa que os que forem impulsados na verdade também vão ser impulsados na fase, eles vão, digamos, representar o combustível vão a máquina central do partido, são os órgãos centrais do partido, e vão colocar esta máquina, que é a mola, a responder à organização interna, aos desafios políticos e os grandes objetivos estratégicos nos próximos tempos. O Tiago falou muito bem, disse claramente o Partido Ana Mola é um partido de vanguarda em matérias de inovação, sejam inovações políticas, mas sobretudo da inovação tecnológica. Portanto, é um partido que trouxe uma simbiose, um casamento quase que perfeito entre a política e a tecnologia. Para vocês, só para refrescar um pouco a memória, nós fomos o primeiro partido em Moçambique, em toda a história política do país, não digo história democrática, digo em toda a história política, incluindo o período colonial, somos o primeiro partido, a primeira organização que introduz um cartão de membro 100% virtual, digital, portanto, com os meios de segurança modernos, e é possível hoje fazer uma membresia, ser membro desse partido a partir de um telefone, em casa, na machamba, a passear, onde quer que seja, na praia, isso é possível. Então, este dado novo, esta inovação tecnológica é o Anamola que trouxe, não só para a política, mas também trouxe, digamos, para aquilo que seria a história da inovação tecnológica em Moçambique. O outro ponto extremamente importante do nosso partido, é isto que nós queremos continuar a ser, nós queremos continuar a liderar aquilo que chama-se as proposituras das iniciativas legislativas, isto é, as propostas de lei, leis de raiz ou propostas de revisão de leis, neste momento, em quase um ano de existência, a Anamola fez 3 vezes mais que todo o Parlamento já fez em cada um dos mandatos. Isto é, em cada mandato parlamentar, o Parlamento só consegue, os partidos parlamentares, desde 1994 até hoje, só conseguiram fazer no máximo 5 propostas legislativas originais dos partidos parlamentares. Neste momento, em menos de um ano, já submeteu 19 propostas legislativas originais. Portanto, fomos, na matéria, em um ano, superamos todo o Parlamento, o que o Parlamento faz em 5 anos. Este é um ponto. Outro ponto também são as propostas de políticas públicas. Portanto, as propostas de políticas públicas, nós fomos o primeiro partido, ainda no início do passado, nós fomos o primeiro partido, antes ainda do partido que está no poder, a apresentar um programa de desenvolvimento para os 5 anos. E nós levamos isto a público e debatemos isto com o público. É por isso que, mesmo este governo ilegítimo, ele praticamente 90% das ideias e dos programas que têm mais relevantes copiaram do programa da Anamola. E nós também, para além disto, fomos o primeiro partido que introduziu em Moçambique reuniões estatutárias no modelo híbrido. Isto é, fomos os primeiros a introduzir, ainda no ano passado, um Conselho Nacional do partido, que são 120 pessoas, e o pessoal de apoio, vamos dizer, mais ou menos 150 pessoas, fizemos uma reunião híbrida. Foi a primeira reunião híbrida a colégio estatutário de um partido político que se faz no modelo híbrido em Moçambique. Fomos os primeiros a fazer isso no ano passado. Este ano avançamos ainda muito mais. Fizemos uma reunião híbrida, isto é, uma parte presencial e outra parte virtual, em conjugação.
fomos os primeiros a avançar e fazer uma convenção, portanto, um congresso feito com tecnologia, feito com base, digamos, na tecnologia de comunicação e de informação. Estes são alguns elementos que eu queria trazer aqui. Neste momento também somos o partido com maior número de normas internas. Nós só de normas internas do funcionamento do partido, neste momento temos cerca de 16 normas internas. Não existe nenhum outro partido em Moçambique que tenha um número de normas internas como a Anamola. Portanto, nós temos normas para tudo. Temos normas financeiras, temos as normas de funcionamento do Conselho Nacional, da Comissão Executiva, da Convenção Nacional, temos o regulamento disciplinar, temos códigos de conduta, temos normas para todas as áreas de funcionamento do nosso partido e aprovadas dentro dos órgãos estatutários do partido. Portanto, nessa matéria somos extremamente inovadores, estamos na vanguarda, somos neste momento o partido mais produtivo, com maior produtividade política em Moçambique. E só para terminar, neste momento também fomos dentro daquilo que é chamado, Diálogo Nacional Inclusivo em Moçambique. Nós somos o único e o primeiro partido que apresentou um pacote de reformas para todos os setores do Estado. Portanto, um pacote que tem mais de 400 páginas, fomos os primeiros e o único partido, porque nenhum outro partido em Moçambique fez o mesmo. Existe uma organização da sociedade civil que foi depositar o seu pacote de reformas, mas em termos de partidos políticos, somos o único e o primeiro que apresentam um pacote de reformas integrada, que passa desde a reforma do Estado, a reforma do sistema de justiça, a reforma do sistema político, a reforma eleitoral, várias áreas da sociedade e ainda também avançamos também com a reforma do setor a reforma fiscal, apresentamos várias reformas económicas. Portanto, somos neste momento o partido da vanguarda naquilo, posso dizer, que é o projeto de desenvolvimento, de governação e o novo projeto de sociedade que se pretende com Moçambique. Nessa matéria, não existe nenhum outro partido em Moçambique que se possa comparar com a Anamola, apesar de termos feito tudo isso em apenas um ano. É apenas um ano. Então, é isto que nós estamos neste momento a reforçar a estrutura interna do partido, que é para continuarmos a sermos líderes em Moçambique. Nós não viemos para ser mais um partido. Nós viemos para liderar processos. E um dos processos que nós queremos liderar em Moçambique é o processo que é a marca, que é o lema da Anamola. Nós viemos para liderar o processo que é do resgate deste país, liderar o processo que é de salvação deste país. Porque, de fato, o país está no abismo. O país, neste momento, já tocou o fundo do poço. E eu acho que, se calhar, agora já passou do fundo do poço, já deve estar a entrar já nas profundezas da terra. Em todos os setores deste país, já é um caos total. O país está tecnicamente falido, está em falência técnica, do ponto de vista das finanças públicas. O país está fracassado, do ponto de vista econômico. O país continua no abismo em matéria de infraestruturas públicas. Na área social, já não é um abismo, é um drama total, é um filme de terror, em todas as áreas. Portanto, nós vamos para o setor da saúde, é um drama terrível, não é? Nós agora sabemos o que está acontecendo com o país. Os nossos hospitais estão quase uma antecâmara das casas mortuárias. Portanto, nós não temos das coisas mais básicas que um hospital deve ter. Não temos nem sequer algodão. Nós tivemos aqui um colega nosso que vai tomar posse ainda hoje e que esteve hospitalizado por penso que uma semana. Não havia no hospital algodão. Tínhamos que comprar algodão nas farmácias privadas. O hospital não tem gesso. Tem que se comprar gesso nas farmácias privadas. O hospital não tem algálias, o hospital não tem fios de sutura, o hospital não tem equipamentos de diagnóstico, o hospital está um caos. É só o nome que ficou do hospital, mas não tem nenhum serviço. Não tem serviços de diagnóstico, não tem absolutamente nada de medicamentos. Atenção, durante muito tempo nós dizíamos que os nossos hospitais só tinham paracetamol. Agora chegamos ao extremo
chegamos ao extremo de nem sequer paracetamol ter. Vejam só, este colega nosso que esteve hospitalizado, esteve internado, no último dia em que recebeu a alta, foi-lhe dada uma receita que parte da receita era exatamente paracetamol. Na farmácia do Hospital Central de Maputo, a maior unidade hospitalar sanitária de Moçambique, não tem paracetamol. Não tem paracetamol. Vejam só, isto é terrível. Isto é terrível. Portanto, estamos, de fato, no ponto mais crítico da desgovernação deste país, estamos no ponto mais crítico da sabotagem do próprio aparelho de Estado. Isto até faz-me recordar, curiosamente, Samora Machel, numa das reuniões que ele já teve em público, um grande discurso que se tornou muito conhecido, que ele dizia que o aparelho do Estado está doente, que o aparelho do Estado precisa de tratamento. Neste momento, eu digo que o aparelho do Estado não está doente, o aparelho do Estado está em coma. Está em coma. O aparelho do Estado precisa de choques elétricos para a sua reanimação. E a crise não é só uma crise de gestão, não só a crise da má gestão do aparelho público, má gestão da coisa pública, mas também uma crise de este mesmo aparelho do Estado ter sido assaltado e ter sido sequestrado pelo crime organizado. Hoje, o crime organizado é que manda neste mesmo regime. O crime organizado é que guia este mesmo regime. O crime organizado é que dita regras neste mesmo regime. Portanto, estamos nesse nível de não só estamos a ter um governo ilegítimo, temos a ter um governo incompetente, mas também, por outro lado, o país inteiro, nós, moçambicanos, 34 milhões de moçambicanos, estamos a ser governados pela máfia, estamos a ser governados pelos mafiosos, pelos criminosos, estamos a ser governados pelo crime organizado. Portanto, o nosso desafio como Anamola é um desafio gigantesco, porque não só temos que lutar para trazer essa esperança para nós reformarmos a governação de Moçambique, mas também temos que lutar, que é para expurgar, que é para limpar, que é para purificar o Estado dos criminosos, dos mafiosos, dos ladrões, dos nhonguistas que se instalaram no Estado e estão a fazer do Estado a sua própria loja, a sua própria propriedade privada. Então, nós temos uma luta enorme, imensa. E como vocês já notaram também, a nossa luta não é só a luta para a salvação do país, a salvação do aparelho do Estado, a purificação das fileiras e tirar o crime organizado, mas a nossa luta agora também, infelizmente, tornou-se uma luta multifacetada. Porque mesmo algumas forças políticas que poderiam também representar essa mesma esperança, algumas dessas forças políticas também têm um casamento incestuoso com o próprio Partido Frelimo, com o próprio regime. Algumas organizações também, que não são propriamente organizações partidárias, essas mesmas também estão ao serviço deste mesmo regime. Temos ainda algumas personalidades, e nós temos visto isto nos últimos dias, nos últimos 2, 3 dias, vimos o debate que andou nas redes sociais, temos pessoas que são digamos assim, da classe intelectual, da classe académica, que deviam trazer soluções para o país. A única coisa que estão preocupadas com ela é apenas piscar o olho para ver se o regime se namora com eles, para eles próprios fazerem parte deste banquete pernicioso, deste banquete sangrento que se banqueteiam com o sangue do próprio povo. Portanto, a nossa luta é enorme, é imensa, é gigantesca, mas temos certeza absoluta de que nós vamos vencer. Por uma razão muito simples. A nossa vitória não vai ser por causa de grandes recursos financeiros que a gente tenha, por grandes recursos materiais que a gente tenha, por grande capacidade logística que a gente tenha. A nossa vitória não vai ser por conexões diplomáticas, de rede de contactos internacionais. Não. A nossa luta também não vai ser vitoriosa por termos armas, por termos qualquer forma de instrumentos de coação. Não. Nós vamos vencer por uma razão muito simples. Primeiro, é que o povo está conosco. Este é que é o primeiro sustento. O povo está com a Anamola, não há dúvidas nenhuma. Nos tornamos o partido mais popular em Moçambique e o único partido de massas em Moçambique. Porque já houve 2 partidos que foram partidos de massa, hoje são partidos elitistas.
O único partido de massas é o partido Ana Mola. Ponto número 1. Ponto número 2, nós vamos vencer porque uma coisa é verdade. Quem luta pela justiça, quem luta pela verdade, esse tem todos os instrumentos, tem todo o suporte para ser bem-sucedido. Porque justiça e verdade são valores que estão muito acima da capacidade financeira, da capacidade material, de capacidade de logística, de capacidade militar. A justiça e a verdade são os maiores instrumentos para o sucesso, são os maiores instrumentos para a vitória. E é essa luta que nós estamos a fazer. Uma luta baseada na integridade, uma luta baseada na honestidade, numa luta baseada em dar de nós em favor deste povo. Então, caros amigos, este ato simbólico, solene, que estamos aqui hoje e vamos iniciar daqui a pouco, é exatamente para materializar, para confirmar e para carimbar isto tudo que eu disse aqui. Ana Mola como a maior expressão moderna da luta em favor do povo. Ana Mola como a maior expressão moderna de inovação, como a maior expressão moderna de criatividade tecnológica, a maior expressão moderna da luta pelos direitos deste povo que foi martirizado durante 50 anos. Tudo isto, meus amigos, coloca-nos numa responsabilidade que não é responsabilidade eleitoral, que não é responsabilidade partidária, que não é responsabilidade política. Coloca-nos num patamar de responsabilidade altíssimo. Aquilo que eu disse a Manica, que é a responsabilidade histórica. Nós temos uma responsabilidade histórica. Portanto, toda a atmosfera está criada de forma favorável que neste período Moçambique se liberte, que o povo moçambicano se liberte. E essa responsabilidade foi depositada sobre esta geração. Então significa que é uma oportunidade única que nos é dada para nós podermos desempenhar o nosso papel como sujeitos históricos para libertar este povo, para dar uma esperança a este povo, para libertar este povo de uma escravidão que durou 50 anos. Isto não é brincadeira, meus irmãos. Não é só ter um lugar, não é só ser chefe, não é só ser coordenador, não é só ser grande, mas grande boss. Não, nada disso. Isto é uma responsabilidade que vai se transferir para as gerações vindouras. Esta é uma oportunidade de deixarmos legado para que a história política de Moçambique venha a registrar páginas a falar do contributo da Ana Mola para esta nação. Portanto, é uma responsabilidade extremamente grande, é uma responsabilidade imensa, gigantesca, mas que nós não nos podemos furtar dela, não podemos fugir dela. É por isso que mesmo sobre balas, mesmo sobre gás lacrimogéneo, mesmo sermos detidos, mesmo sermos, digamos, condenados injustamente, mesmo sendo massacrados, raptados, mesmo queimando as nossas casas, sabem que são mais de 200 casas de membros da Ana Mola que foram incendiadas, são 56 quadros sérios do partido que foram assassinados, temos milhares de membros nossos que ainda continuam nas cadeias desde 2024. Portanto, apesar de tudo isto que está a acontecer, a nossa palavra de ordem é: podem nos matar, não vamos desistir. E não vamos desistir mesmo. Portanto, usar armas, assassinar, raptar, sequestrar, humilhar, deter, seja lá como for, essas coisas já não vão fazer o Ana Mola recuar. Se eles quiserem que o Ana Mola recue, tem que usar outras coisas. Ameaças de morte, esse truque já não nos serve. Está mais do que provado de que vamos continuar a lutar, mesmo que alguns de nós possam tombar pelo caminho, mas a nossa luta, essa nunca, mas nunca vai vergar. Nós vamos continuar a lutar, nem que seja para tombar o último homem, mas enquanto a gente avança para frente, nós vamos fazer. Não vamos recuar, não vamos desistir, não vamos nos intimidar, não vamos nos aterrorizar, não vamos de forma nenhuma nos atemorizar por causa de ameaças de perda da nossa própria vida. Porque a nossa própria vida hoje
foi entregue em benefício de todo um povo, em benefício de toda uma nação, em benefício de toda uma geração, em benefício de toda uma posteridade. Então, não há nada que use força, não há nada que use ameaça, terror, que vai fazer a Namola recuar. Então, é esta mensagem para início dessa nova cerimônia que eu queria passar. Não só os membros da Namola, mas também a todos aqueles que estão a acompanhar esta transmissão em direto, que nós estamos firmes, nós estamos implacáveis, estamos resolutos para levar esta luta até as últimas consequências. E como dizia o nosso primeiro herói, Elvino Dias, que ele dizia assim: pela verdade, iremos ou vamos até o fim. Meus amigos, muito obrigado. Com Ana Mola! Com Ana Mola! Ana, Ana Malala, Ana Malala, Malala. Ana Malala,